Oi, Renato. Boa noite, boa noite. Boa noite. Como vai você, Zé Maria? Como vai? Boa noite. Tudo bem, Márcio? Tudo. Olá. Olá, boa noite. Boa Boa noite, noite. Camila. Tudo bem? Tudo. Camila. Aí, Boa noite, Caris. Camila, deu tudo certo lá no evento com o Douglas. Quando eu entrei e saí, já tinha 13 pessoas já. Ai, que bom, que bom. Ele está feliz lá. Elas Ótimo. também. Entrou uma mulher que lidera um grupo de 70 mulheres Nossa, lá legal. da Igreja Batista da Água Branca. Oi, Júlio, como vai? Tudo bem? olá, meu querido. De boa? Professor Júlio, Boa tudo noite, bem? Boa Júlio. noite, Boa Zé noite, Maria. Zé Quanto Maria. tempo? Boa Renato, noite, boa noite a todos. Boa noite a Clarissa. todas e Prazer todos. imenso. Boa noite. Carlos, sejam todos bem-vindos. Esperar mais 2 minutinhos, a gente começa, né? Eu vou só falar a pauta aqui. A gente convocou essa reunião, né? Convidou vocês para participar, para falar do próximo semestre e também de algumas atitudes em relação a alguns cursos e também para apresentar o portal que finalmente está pronto, né? Está literalmente lançando aqui com vocês e também para agradecê-los pelo trabalho realizado até aqui. Não sei se vamos ter mais gente. Nós convocamos essa reunião semana passada, né? Então, se for. Eu vou passar a palavra para a Caris, depois para a Camila e depois eu falo. Você não A quer Caris, esperar mais um pouco, Márcio? A Clarissa estava aqui, parece que ela deve ter caído. Ela estava junto. Quê? Eu tô aqui, nossa, sim. Ah, você Na tá. É que verdade, eu pra não mim não estava jantei. aparecendo. Eu não jantei, aí eu fechei minha câmera para comer rapidinho. Eu tô morrendo de Ai, fome. porque. Não, Eu mas pra tava mim não dando estava aula aparecendo a agora, lista dos no Israel. participantes. Desculpa. Tô por aqui. Imagina, não tem problema nenhum. vocês não vão acreditar. Também eu não jantei, eu comi pão com ovo frito, que é uma coisa chique para mim, né? Então, Eu comi pão sem nada agora há pouco. então estamos Não vou empatados. conseguir jantar às 10 da noite. Nossa. Sim. Eu jantei, gente, eu jantei. Tô bem satisfeita. Ah, Então, eu passa aqui. comi o que tinha. Nossa, eu jantei, comemorei o aniversário do meu marido. Olha, parabéns para Aê! ele. Que Obrigada, Deus Poxa abençoe. vida, né? obrigada. Que bom! Ele Ai, está fazendo aniversário hoje. 65 anos. Que que legal. legal, parabéns. Uma vida. Eu falei para ele desejar na hora que ele apagou a vela, mais 50 anos pela frente, né? Ah, sim. Com certeza. Mas hoje a expectativa de vida é longa, Ô, graças a Deus, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Bom, a palavra está com a Caris, né? Boa noite, professores, tudo bem? Boa noite, bem. Eu gostaria de agradecer a participação de cada um de vocês. Eu vou ser bem breve aqui, hoje com vocês. O que acontece? Nós acabamos de migrar todos os trabalhos para a nova plataforma, tá? Ainda o único professor que acessou a nova plataforma foi o professor Júlio, que Uhum, já conhece a nova plataforma, né, professor? E uhum. assim, é uma plataforma assim, em relação à outra, uma plataforma que nós não temos tido reclamação em relação a essa plataforma, está funcionando muito bem, ela é muito intuitiva, fácil ali de acessar os trabalhos dos alunos. E
E, e foi um trabalho de migração que durou ali pelo menos quase um ano, né? Até para a gente poder fazer tudo, fazer o lançamento da plataforma, e aí depois veio essa parte da migração de todos os trabalhos. Cada professor vai receber o seu acesso da nova plataforma, tá? Ali como administrador. E também nós vamos enviar uma lista, que o professor Júlio já recebeu essa lista, inclusive, com os trabalhos que precisam ser corrigidos dos módulos que vocês já deram. Então, ali do ao vivo. Então, eu vou passar para vocês essa lista até sexta-feira. Cada professor vai receber a lista e também o login e a senha de acesso da plataforma, tá? E quando você entrar na plataforma, já tem ali o tutorial do professor que mostra como que os trabalhos devem ser corrigidos, como que você faz lançamento de nota. Eu posso falar, eu pelo menos acho muito mais fácil do que a plataforma antiga. Tá bom? Aí a Li vai dar um prazo ali de 60 dias para vocês corrigirem esses trabalhos. Não são muitos trabalhos ali, é mais porque alguns trabalhos a gente pegou que quando a gente fez a migração, estava acabando a época do ao vivo. E aí muitos alunos estavam postando o trabalho no final do semestre passado. E aí aconteceu isso, e alguns trabalhos não foram corrigidos, e a gente fez migração desses trabalhos. Uhum. Bom, Tá? eu tinha falado que Camila ia falar, mas eu acho que é melhor Camila falar depois de mim, né, Camila? Você vai Sim, ficar aí na Máspero. reunião? Claro, vou ficar até o final. Sim. Então tá. Caris, muito obrigado, viu? A Muito Caris, obrigada, gente. a Caris não era nem para estar aqui, porque ela mudou hoje de apartamento, Eu né? fiz uma mudança hoje e eu vim aqui só participar com vocês. Então, boa reunião para vocês, viu? Muito obrigada. Tchau, tchau. Bom, Obrigada, Caris. eu Tchau. vou apresentar aqui a plataforma Psicoterapia na Rede e falar depois sobre algumas comunicações que a gente precisa ter. Uhum. É. Compartilhou? Não, acho que não, né? Sim. Só que, Não. só que tá aparecendo a sua tela, Máspoli. Não é a minha tela que eu quero. Não, é a tela aqui dos participantes. Não, eu Você tem, sei, mas não é isso que eu quero. você tem que ir lá pro site, né? Oi? Você tem que compartilhar e já ir para a página do site. A página do site está aqui, ó. É que eu não sei. Deixa eu ver aqui, Camila. Eu tenho dificuldade com isso. Aqui, ó. Quando eu. Janela. Só que não aparece compartilhar, aparece o guia com a psicoterapia. Pronto. Bom, gente, essa é a nova plataforma, nós tivemos que refazê-la completamente, né? Então, ela está bem feita, bem intuitiva também. Aqui estão os nossos diferenciais, que depois vocês podem ler, né? Como funciona também, a psicoterapia na rede, e aqui os serviços que nós vamos oferecer já, né? Aqui, na verdade, os analistas de dados são vocês. Depois temos a clínica psicológica com os profissionais associados. Temos a saúde mental na empresa, já que tem uma lei aí obrigando as empresas agora a oferecerem algum tipo de suporte, né? E a mentoria que eu venho fazendo. E a grande novidade é que nós estamos abrindo a plataforma exatamente com o atendimento de caráter social. Quando a pessoa clica aqui, né, vai aparecer aqui um formulário padrão, desses usados em clínica e escola, para a pessoa preencher e se candidatar ao atendimento pago, porém com preço simbólico, né? Aqui tem as perguntas frequentes, enfim. Eu vou agora, quando abre aqui, por exemplo, na verdade, o pessoal do marketing sugeriu, em vez de analista de data, analistas premium. E aí eles vão mudar lá também. É porque foi feito agora,
na semana passada. Analistas Prêmio. Aí abre aqui, né? É claro que eu homenageei a minha mestra, né? A Nis da Silveira, não tinha como ser diferente. Aí quando a gente clica aqui nos analistas Prêmio, quem vai aparecer aqui? Vocês que já estão aqui. Quem não está aqui deve entrar na plataforma, ver um modelo aqui de portfólio e preencher e encaminhar para a Camila. Bom, aqui esse item aqui, o analista de data, o analista prêmio, eu vou pedir para eles mudarem os nomes, vai ficar prêmio. Isso aqui é um bônus que nós oferecemos aos professores e colaboradores da Uniaberta. Vocês têm aqui o portfólio de vocês, precisa alterar os valores, pode deixar valor, pode não deixar valor, enfim. É claro que tem que colocar aqui também o contato, não é? Alguns estão completos, outros não estão, então cada um deveria ler o seu. Vai começar por mim, que também não li, tá? Não li nada ainda. Mas deve estar em destaque aqui, no primeiro item, a sua expertise dentro da psicoterapia e o seu contato, já no primeiro item. Um resumo do seu currículo, né? E um resumo do seu currículo, né? E se quiser deixar o valor, senão a pessoa trata com você. Isso aqui é um bônus, isso aqui não será cobrado absolutamente nada de ninguém, a não ser a cessão do direito à imagem para estar aqui na plataforma. Agora, só para situá-los, depois, né, depois da validação da plataforma validada, de tudo funcionando, nós vamos abrir uma categoria prêmio, e aí ela será cobrada de acordo com o que é uma categoria prêmio, mas jamais para vocês, né? Então, vocês não têm nenhuma obrigação financeira, até porque a presença de vocês aí valoriza o site e a Uniaberta. E também não é obrigatório, é absolutamente voluntário, né? Vamos lá. Aí, quando a pessoa clica aqui, tem a clínica psicológica, que são os associados. Hoje nós temos já uma lista de uns 40. Eu estou aqui como exemplo, mas eu não vou ficar aqui, não. Eu não vou em lugar nenhum aqui, porque eu já estou em lugar demais. Então, assim, aqui vão entrar os associados. Hoje mesmo já chegou aqui, Camila, eu vou passar para você depois, o pedido da Priscila a Priscila quer estar aqui como prêmio, né? E para mim tudo bem, e a filha dela quer ser associada da psicoterapia na rede. Tá bom. Amanhã eu passo para você essas informações. Ok. O associado aqui, ele vai ter uma pequena taxa de ativação e nós vamos trabalhar nós vamos trabalhar na captação do cliente e vamos oferecer para ele 60% da participação no atendimento dele, no preço fixado por ele, claro, né, no horário dele, e nós vamos entrar aqui com toda a participação da plataforma, o suporte, a estrutura, enfim. Nós fizemos um levantamento no mercado de como funciona isso. Alguns contratam, mas nós não queremos que a pessoa trabalhe 40 horas para ganhar. O que o mercado oferece aqui em São Paulo? É 40 horas de atendimento para ganhar R$ 3.500. Eu acho isso injusto, então a gente vai... O objetivo é inserir novos profissionais no mercado de trabalho. Esse é o objetivo. Então, muitos jovens saem da universidade, muitos analistas, muitos psicanalistas, e não tem como entrar no mercado de trabalho, porque até para fazer uma página, você sabe que uma landing page boa é R$ 1.500, R$ 2.000, né? Eu sei porque toda semana eu estou mandando fazer uma aqui para a Uniaberta, eu sei quanto custa
quanto custa isso. Eu sei quanto é difícil entrar no mercado de trabalho, né? Depois eu vou dar a palavra para vocês. Aí você tem aqui saúde mental na empresa, que aqui, na verdade, eu vou criar um grupo, né, que vai atender aqui as empresas, pessoas que tenham interface também com o trabalho de empresa, que já tiveram experiência corporativa. E a grande surpresa minha, Camila, é que a Priscila é uma psicóloga que foi minha orientanda de graduação, de mestrado, mentoranda, e hoje ela é influencer. Sim. Aí ela pediu para participar do portfólio, pediu para participar da empresa e para fazer, inclusive, um evento juntos aí, de palco e tudo, né? Está estudando isso. Que bom. Realmente deu um start lá, Sim. né? O que é bom. Então, aqui a pessoa vai só preencher, né? Não tem ainda nada. A gente vai melhorar isso com toda certeza, né? Não está ainda definido, né? Mas para vocês entenderem. A mentoria 360 é uma mentoria que eu venho fazendo com mulheres, e eu estou em dúvida se eu devo abrir isso para homens. Com mulheres deu muito certo, e aqui também não estou fazendo merchandising. Ô, Máspoli, você poderia fazer Ou, uma tá, vez para homem, uma vez para mulher, intercalar. seria melhor, né, Tudo bem. Camila? Eu acho que seria melhor e não misturar, né? Uhum. A Porque sugestão é bem-vinda. como você já falou, as mulheres Agora, trazem, aqui, sim, pode falar, Camila. como as mulheres trazem temas pessoais, né? Muito pessoal, subjetivo, seria bom por conta disso também, né? Perfeito, então eu vou lançar agora de homens. Perfeito. Aí aqui, olha, aqui também nesse item, tá só esse projeto aqui, porque é o que tem. Mas se alguém aqui resolver oferecer uma mentoria em parceria com a Uniaberta, Psicoterapia na Rede, que é a Uniaberta, o seu trabalho é muito bem-vindo. Então, isso aqui não é exclusividade de ninguém. E, claro, a clínica social, onde a pessoa vai preencher aqui, né, o, o, seu, o seu interesse, esses dados básicos, não é? E aqui é onde vai ser maciçamente o trabalho, o local dos estagiários, né, a clínica social, e também o local de pessoas que queiram atender socialmente, né? Porque tem pessoas que querem atender socialmente, então eles terão aqui também a sua página, enfim. Bom, aqui tem o local para a pessoa se associar, tem o local de contato, enfim. A ideia, eu acho que, em linhas gerais, a psicoterapia na rede é isso aqui. Eu sou o pai da cria e eu costumo lamber as crias, né? Então, eu achei que isso daqui ficou bem feito pela agência, né? Agora, como eu fiz com a Uniaberta, aqui está no nível bem acima da Uniaberta, né? Porque a Uniaberta começou sem nenhuma estrutura, nenhuma, né? Mas, da mesma forma, eu quero convidar vocês para examinarem, criticarem, sugerirem, ajudarem a fazer a validação, porque já foi validado pela empresa e já foi validado pela minha equipe. Mas uma outra coisa é quando o profissional entrar aqui. Outra coisa, o profissional tanto vai poder atender aqui, né, quanto ele vai poder atender no modelo dele. Eu não abri aqui a agenda de vocês, porque eu acho que ficaria melhor ter o contato de vocês aqui do consultório, né? Seja WhatsApp, seja o que vocês quiserem colocar, e-mail, e a pessoa entrar em contato direto com vocês. Mas eu gostaria de ouvir as impressões de vocês sobre essa plataforma. Bom, a pessoa que vai trabalhar diretamente com a coordenação disso é Camila. Camila se formou em psicologia, né? Eu não sei se isso é um presente de grego.
Eu realmente acho que é um presente com algumas lapidações. eu não sei, só o tempo é que vai dizer, né? Eu espero que não seja, espero que seja um presente de verdade. É um presente. É porque Camila está aqui desde o início da construção desse projeto. Eu acho que para ela seria um momento importante de colocar em prática a sua formação. Mas eu quero ouvi-lo se vocês têm alguma pergunta, alguma impressão para dar da psicoterapia na rede. Bom, eu A quero gente vai, a parabenizar. gente vai atender a partir dessa plataforma e tem uma padronização também no horário de atendimento. Não, vocês só vão constar lá com o portfólio, porque eu examinei outras plataformas. Examinei a Sociedade Brasileira de Psicanálise, a Associação de Psicologia Analítica, Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica, e os analistas de datas, os professores, têm só o portfólio lá. Uhum. Isto é, vai ter a expertise, o currículo, se quiser colocar currículo Lattes, redes sociais, pode colocar, e, é claro, o contato para a pessoa marcar com vocês, mas vocês não farão atendimento pela plataforma. Uhum. Certo. Aí, para fazer, terão que entrar em outra categoria, que é a categoria que eu não queria que vocês entrassem, que é de associado, né? Uhum. Eu não queria, porque eu acho que está ali como prêmio é um portfólio. Convenhamos, hoje nós somos uma comunidade de saúde mental, então as pessoas estão entrando nos nossos sites, vendo o nosso trabalho, né? Até a concorrência já está fazendo isso. Uhum. Então, eu queria Ótimo. parabenizar. Desculpa, você já terminou, Júlio? Sim, Clarice. Por favor, pode falar. Tá, obrigada. Desculpa, eu não achei onde que levanta a mãozinha aqui, fiquei meio perdida aqui embaixo. Desculpa. Bom, então, queria parabenizar, acho assim um empreendimento muito interessante de vários pontos de vista, né? Primeiro porque acho que dá mais acesso, né? Então, também dá para gente, que é docente aqui, mais visibilidade e une o trabalho da clínica com o trabalho que a gente faz como professores e professoras, né? Eu acho muito importante isso, integrar essas nossas facetas, essas áreas de atuação. Meu parceiro, ele é psicanalista e ele ouviu você falando, Máspoli, se apresentando num dos grupos que ele faz parte, você apresentando a plataforma Psicoterapia na Rede, e ele veio falar para mim, todo empolgado, ele falou, nossa, que interessante e tal, como faz para participar? Então, assim, eu acho que tem aí um potencial, realmente, que muitos profissionais que ainda estão se firmando, né? Muitos e muitas, né? Profissionais que estão se firmando, estão no começo, ou que tem uma clínica muito instável, porque é difícil manter a clínica, né, gente? Não é uma coisa simples. A clínica é algo que a gente constrói ao longo de anos e também é algo assim para a gente manter, né, no mesmo ritmo assim, quer dizer, a mesma quantidade de pacientes ou clientes, né? Não é algo fácil, a gente sabe que não é. Então, eu acho como iniciativa, assim, muito generosa com esse grupo, né, que está ou iniciando ou também já começou, mas ainda não tem uma estabilidade na clínica, eu acho que pode ajudar bastante. E gosto também da perspectiva da questão da mentoria, eu tenho outras coisas, né? Eu tenho meu jogo, eu tenho outras coisas que eu faço que eu acho que também cabem ali, eu acho que Sim, também depois. cabe mesmo. E o pedido é: quem faz esse trabalho como você, venha fazer, porque vai ter mais um lugar para poder dar visibilidade ao seu trabalho, né? Legal. É bem importante. E a parte social, né? Porque assim, de novo, né? Citando uma pessoa próxima, hoje a faxineira aqui de casa, que né, vem uma vez por semana, ela falou que estava precisando, mas que ela não sabe onde procurar.
ela foi na clínica, eu indiquei, né, a clínica onde eu atuo, né, na Metodista, mas é demorado, né, as clínicas escolas, elas são, a pessoa se cadastra, demora para chamar, tem muita gente na fila, E é picotado, né? picotado, segue o ano letivo, né? Então, assim, acaba que para a pessoa é difícil também, não é um serviço que ela consegue usufruir da melhor maneira, né? Embora tenha, claro, valor também, mas Sim. eu acho que a clínica social é um outro campo aí que eu acho bem, bem importante mesmo. Eu analisei todas as que já existem, porque, na verdade, se nós tivéssemos tido o trabalho correto, quem está aqui desde o início sabe que essa plataforma ela foi feita em 2022. Mas é que eu comprei gato por lebre, né? E aí surgiram as plataformas depois da pandemia, uma surgiu na pandemia, que foi a Virtua. E aí eu analisei todas elas, não tem nenhuma com a vocação social, né? E hoje eu moro aqui no Parque Bulemax e do lado tem aqui a comunidade de Paraisópolis. E eu atravesso parte da comunidade quando eu saio daqui para ir pegar a Marginal Pinheiros. E isso tocou muito em mim. Falei assim, essas pessoas não têm acesso, então por que não dá acesso para elas, né? Então eu fiquei um ano inscrito no Doutoralia para ver como funcionava, né? E eu já sei o trabalho do Doutor Consult. É mais uma versão psicológica do Doutor Consult do que do Doutoralia. E eu fiquei em paz com isso, eu fiquei bem. Mas já tem o valor para as pessoas associadas ou ainda não está sendo divulgado isso? Não, tem o valor, mas a gente vai fazer um trabalho assim, nós vamos reunir com os interessados, porque nós temos um grupo grande, grande interessados, e eu preciso ser bem realista com eles. Assim, olha, venham construir, vocês não vão achar algo. É porque eu penei tanto na construção da plataforma da Uniaberta que a gente aprendeu muitas lições. Então, assim, está tudo pronto, tudo redondo, tá, mas precisa aperfeiçoar. Então, internet é assim, nunca vai estar pronto. Então, eu vou reunir com eles, explicar, tirar dúvida, e aí os que concordarem, isso até eu faço 68 anos no dia 15 de junho, e eu lancei a Uniaberta quando eu fiz 60 anos, e 65 anos. Eu lancei a Uniaberta com 65 e vou lançar a Psicoterapia na Rede com 68. A Bíblia diz que os velhos darão fruto. Eu quero estar nesse grupo aí. Então, vai estar aberto. É um preço muito razoável para a pessoa se inscrever, mas a gente, especialmente, vamos deixar claro, para esta primeira leva, não é? Porque, por exemplo, a categoria prêmio já está criada, mas ela vai ser muito fechada, ela não vai ter um número grande de pessoas, porque não justifica, né? Os professores já estão lá, depois a gente vai ver como fazer isso. Agora, as outras, a categoria de associados, que tem muita gente interessada, a gente vai explicar para eles, olha, vocês vão entrar para fazer a roda girar, não está girando. Está girando, mas não tem ainda nada acontecendo, né? Eu acho que é prudente. Professor, parabéns, parabéns. Eu acho que essa iniciativa é maravilhosa e vai ajudar muita gente, não só os profissionais, mas a parte da clínica da psicologia social também tem um valor maravilhoso. Eu sou voluntário em 2 abrigos de idosos e eu sei o quanto é importante para essas pessoas que não têm acesso nenhum, nem pensar, e alunos de escola pública também. Eu fui um tempo Professores de escola pública, né? voluntário, professores. Jung orienta, né, que todos os professores precisam fazer análise, precisam se preocupar com seus sonhos, né, com a saúde da psique de uma forma efetiva, né?
Eu acho que essa plataforma ficou fabulosa, professor. Parabéns, parabéns a todos que participaram aí, né? Ah, Foi a experiência, né? Você é do início do projeto, da turma 1. Então, é a experiência que vai. exato. Missões. Obrigado, Zé. Eu gostaria de agradecer imensamente poder participar Não, da história da Unaberta, da história da terapia online. Eu atendo online, eu sei que funciona de uma forma maravilhosa. As pessoas, eu tenho alguns pacientes que eu viajo e atendo e realmente funciona, né? E eu acho que essa iniciativa vai ter um grande sucesso, vai não, já está. E parabéns, professor, parabéns a todos e obrigado por me colocar nesse meio aí. você Muito também. grato. Bom, quero ouvir mais gente. Máspoli, eu faço minha as palavras de todos os colegas, né? E eu acho muito interessante. E Máspoli, você está na Uniaberta? Porque eu estou com você desde 2020. Como é que você está na Uniaberta há 3 anos? Então, ó, tá lá há muitos anos E vai atrás. continuar. Então. E eu achei muito fantástico, a psicoterapia na rede, eu já achava uma, uma proposta fabulosa, né? Muito interessante. E eu achei muito fantástica a proposta agora de acrescentar a psicologia, o atendimento psicológico social, porque a gente precisa. E por 2 pontos, né? Primeiro, porque os nossos alunos, eles ainda estão muito inseguros mesmo, e muito inseguros tanto em atuar quanto em captar pacientes. É. Então, por exemplo, eu vejo o pessoal da psicanálise, do presencial que está terminando agora, então eles estão inseguros, o que que eles vão fazer depois que terminar o curso? Eu falei, vocês vão se lançar. Então, é interessante ter essa possibilidade de não só ter a atuação, pelo que eu Sim, entendi a sim. sua fala poderia ser os nossos alunos, eles tanto atuariam como estagiários, como depois como já atuantes Sim, na psicologia social, é né? uma porta de entrada, né? A Porta de entrada, isso mesmo. É como eu falei para eles, né? A insegurança muitas vezes faz com que a gente atenda social, porque a gente conhece algumas pessoas do entorno que precisam fazer terapia, mas não tem condições. Então a gente traz um valor social até para estimular essa pessoa, dizendo para ela assim: olha, você também pode ser acolhido no atendimento da saúde mental, né? E isso é muito interessante, principalmente você vai ter a reunião quinta-feira, né, com os alunos, eles vão ficar muito felizes, porque eles estão ansiosos na expectativa e vem aquela coisa, né? Eu A também. insegurança, eu imagino, a insegurança, e agora o que que eu faço? Como eu faço? Mesmo eles estagiando, eles já ficam inseguros, né? E agora que eles estão finalizando, o pessoal também de analítica tem uma turma que já está finalizando, então você vê que a insegurança é assim, e agora? Eu vou colocar o pé para fora da porta, dar os meus primeiros passos e como é que é. Então, eu acho que é muito interessante mesmo. E eu vejo que é um passo a mais que a Uniaberta está dando, porque eu penso assim, que a Uniaberta, enquanto propagação de conhecimento, ela já está caminhando, porque o próprio nome dela é essa propagação do conhecimento da área da psicologia. Então, a gente não só vai propagar o conteúdo do conhecimento, mas a gente vai propagar possibilidades de prática desse conhecimento. Então, eu só tenho a parabenizar as suas ideias brilhantes, afinal de contas, eu sempre digo isso para você, que você tem ideias brilhantes. Deus conserve essas ideias na sua cabeça, viu? Obrigado, viu? Bom, mas abrir mais para duas pessoas. Renato, Renato. Oi, Renato. Saudade, amigo. Olá, boa noite. Máspoli, acho que é chover no molhado, né? Depois de tudo que a gente já ouviu, mas eu tenho um carinho imenso. A Uniaberta, para mim, foi altamente significativa. Eu sou seu fã, confesso, né? É Então, muito. na questão da psicologia
social, né, da clínica social, se tivesse a possibilidade de algo direcionado a professor, eu vou falar porque Sim, nós vamos fazer uns links. O nosso objetivo vai ser, inicialmente, professor, estudante de psicologia, professor da rede pública, né? Isso, eu pensei exatamente isso, porque Inclusive, nós vamos procurar convênios, né? Mesmo que seja só para nos indicar, por exemplo, com estados, municípios, onde for possível isso, né? porque é uma área que eu vejo, eu sinto hoje no dia a dia, a resistência à terapia é muito grande, mesmo de professores que têm um determinado esclarecimento, e a opção pela psiquiatria e o remédio ainda impera. Impera. Então, eu acho que seria assim, de um caminho para ser aberto mesmo, porque a resistência ainda é muito grande. Né? E do mais, fico encantado com todo esse movimento e muito honrado de estar aqui do lado de professores também, né, que eu já passei por aí. É isso. Bom, mais alguém vai falar? Eu só vou acrescentar uma fala do Renato que eu achei muito interessante, Renato. Infelizmente, seria até interessante, viu? Mas para a gente tentar entrar em contato com a PUESP, para a gente fazer parceria com eles, Sim, seria eu vou muito. entrar em contato. Seria muito, muito, muito legal. E, Renato, até porque eu também vim, né, do magistério, então eu sei como é que é essa realidade. O que que acontece? Existem muitas resistências, existe muita gente que adere, isso é fabuloso. Eu tenho colegas que aderem realmente à terapia, ao atendimento psicológico, isso é maravilhoso. Tem muita gente resistente, muita gente que vai ao psiquiatra por um detalhe. O psiquiatra, ele te dá uma semana, ele te dá 15 dias. E não que isso não seja necessário, mas é um caminho mais fácil, mais rápido e imediato. Só que a gente não sabe, a gente sabe que é um caminho que pro baque, talvez realmente seja o caminho para a pessoa, que a pessoa precise dar uma parada, respirar. Só que a médio prazo, a longo prazo, ela precisa de uma terapia. Ela não, assim, o remédio ele Mas, vai diminuir um pouco aqueles mas sintomas, mas olha, ele não vai tratar o problema que ela está tendo, que ela está mas, olha, tendo. eu estou vivendo um momento interessante, né, que eu quero compartilhar com vocês. Eu republiquei um Reels do Guido Palomba criticando a ida abrupta ao psiquiatra, né? Eu publiquei isso no Instagram, tem um mês, bateu 2 milhões de visualizações, mais de 1.200 comentários, a maioria a favor, né? Então, eu acho que é um trabalho a ser feito, porque tem esse caminho mais fácil, e eu acho que a sociedade em geral, especialmente as instituições formais, elas preferem o psiquiatra, né? Porque ele é o profissional segundo Michel Foucault, ele é o profissional da normatização. Ele está ali para normatizar, não é para curar nada, né? Assim, para colocar o sujeito funcional, né? Mas nós vamos procurar os convênios, né? Agora, né? Professor, a Força Armada, por exemplo, tem uma demanda muito grande, principalmente o pessoal que vai para a reserva, a Sim, polícia. Eu penso assim, eu tenho alguns amigos médicos, né? E eu vi as dificuldades dos médicos, dos assistentes sociais que trabalham diretamente com problemas de pessoas, com conflitos. sim. E essas pessoas, nas Forças Armadas, então, na polícia, no bombeiro, eles têm uma demanda enorme quanto a essa necessidade e é possível, né? Convênio com esses órgãos, né? Que É possível. Eu demanda acho muito grande. que a saúde mental é uma calamidade no Brasil, né? Uma calamidade, não é boa, Exatamente, professor. calamidade. Pois olha, gente, Rapidinho. Júlio, entra aqui, fala. Então, acho que a minha experiência assim, recente, acho que reforça uma ideia, que a clínica social ela tem o seu espaço,
mas eu percebo uma diferença. Eu tenho uma cota de atendimentos sociais vinculados a uma instituição. Da diferença dessas pessoas virem mediante a instituição, mediante a clínica, de você pessoalmente, dela pessoalmente negociar com você um valor mais baixo. Normalmente, quando elas vêm de uma instituição, a aderência é muito maior. Elas se empenham. Agora, quando é negociado pessoalmente, eu não tenho uma experiência de muita adesão. Sim, depois eu gostaria de ouvi-lo sobre isso, uma boa contribuição. Bom, gente, é isso. Agora eu quero agradecê-los pelo apoio, né? Máspoli, a Patrícia, acho que ela quer falar. Patrícia, por Chegou aí. favor. Olá, boa noite a todos. Eu acho que já foi bem falado aqui, né, pelos colegas, enfim, né, a importância dessa iniciativa e em vários âmbitos, né, de formação, de poder oferecer oportunidade para pessoas, né, poderem se cuidar e tudo mais. Então, eu acho que, de fato, né, é muito bom, né, tá podendo discutir um pouco aqui nesse primeiro momento. E aí eu acho que eu tenho algumas sugestões, né, para serem talvez aí pensadas, né? Primeiro é um pouco a minha experiência de participação, né, em dois grupos da PUC, tanto do Pondé quanto o outro, o Lumen agora, né? E aí, uma das situações mais importantes que a gente tem ouvido para qualquer proposta, né, de assistência ou de educação, ou abrir uma parte, né, de interação com a população, e essa interação, ela vem em cima de determinadas temáticas, né? Então, é uma clínica de atendimento, mas nesta semana, por exemplo, a gente está discutindo um determinado tema, né, Perfeito. e fazer essa interação. Primeiro, porque a população participa, ela produz Anote aí a conhecimento. ideia do Júlio e a ideia da Patrícia. Do Júlio é de instituições que indicam pacientes, e da Patrícia a questão, já a primeira sugestão dela, de fazer Aham, uma interação com temas que são do isso. interesse e que são relevantes para a população, né? Eu penso que essa interação, né, ela tem a ver hoje em dia com algo que é muito valorizado, que é a produção de conhecimento da própria sociedade sobre saúde mental, né? E talvez a gente pudesse pensar isso, estabelecendo alguns temas e estabelecendo um curador, né, para aquele tema que ele vai acompanhando. Sim, Acompanhando não quer dizer que ele vai dizendo o que é certo, o que é errado, mas ele vai talvez aí facilitando a discussão, né? Então eu acho que esse é um lado que eu gostaria de sugerir, porque eu estou achando que nessas proposições mais contemporâneas, né, a participação espontânea e também porque as pessoas vão conhecendo a plataforma, né, porque vão explorando e vão conhecendo, a plataforma também se divulga de certa maneira. Acho que a outra preocupação que eu tenho é uma preocupação didática também, como o Júlio falou, com os profissionais, né? Que a gente pudesse também manter encontros temáticos voltados aos profissionais. e treinamento, né? É, Vai é. treinamento. E aí, Patrícia, vamos me permite aí uma parte. Uhum, Abre-se também uma possibilidade para os professores da Uniaberta de criar uhum, grupos de supervisão, né? é, Grupos de supervisão para esses profissionais, porque não está inserido no nosso contrato. O nosso contrato é de facilitar a chegada dele até o paciente, uhum, né? uhum, Mas nós vamos recomendar que ele, os jovens, façam supervisão, vamos dar treinamento para eles, vamos usar todos uhum. os humanos que a gente tem para prepará-los, pelo menos assim. Se for um rito de passagem para eles, que eles saiam daqui bem informados depois. Eu acho que pode ser interessante, né? Para mim, eu pensei não só numa proposta de Perfeito. supervisão, mas também numa proposta de produção de conhecimento em cima de uma Isso. temática, em cima de uma reflexão, enfim, Sim. né? E aí eu pensei também que, para mim, talvez a clínica e principalmente a saúde no Brasil se associe também à pesquisa, né? E aí eu fiquei Você vem pensando falando como isso e faz total sentido, Patrícia. é, associar um pouco, né? Porque a gente está falando muito de assistência e tudo E até, mais, né? e até a produção, né? Já que não Então,
Muito Mas vai haver uma produção, né, via Uniaberta, não só não, um trabalho, uma prática, né, que a gente espera que seja bem feita, responsável, comprometida e tudo mais, qualidade, mas que a gente vai ter uma produção também, porque a gente vai atendendo sim, várias situações, né, e vai produzindo pode produzir uma literatura, pode produzir sim, uma. pode produzir. Eu penso que com a expertise que vocês têm, a facilidade que todos nós temos de Uhum, produzir e publicar, que é o mais difícil para as pessoas, uhum. agora a Camila está aqui, a Cara esteve aqui, viu? Também é uma novidade para o profissional que está fazendo. Ele Uhum. né? Daqui, vamos lá. As próximas plataformas, eu acho que elas virão top. Mas essas é, desculpa a expressão, é na porrada. Não, Então, eles não sabem como fazer. eu penso que sim, eu Para ele compreendo. demorou tanto, né? Mas tem esse espaço. Uhum. Eu fiquei pensando então nessa parte, né, de Você unir pode nos então ajudar. esses atendimentos, tanto a interação com a população, né, quanto É. uma parte talvez mais didática, enfim, para os próprios alunos, né, de trazer discussões temáticas mesmo, não de abordagens, mas discussões Sim, temáticas importantes, né, o que que é atender a população brasileira hoje, o que que é sim. saúde, né, como é que a psicoterapia entra mais vinculada a noções de saúde, etc, né? E acho que pensei também nessa parte também de uma, vamos dizer assim, uma psicoeducação, né? Como é que entra uma parte mais educacional junto com a clínica hoje em dia, não só que cada profissional possa fazê-lo dentro do seu trabalho, mas que o próprio grupo da Uniaberta, né, se preocupe numa parte mais psicoeducativa mesmo, em termos de saúde, né? Uma proposta aí que, para as pessoas que estão interagindo, os profissionais, ia ser muito legal se a gente propusesse também, né, fazer um pouco de pesquisa e trabalhar nessa área, enfim, né? Bom, e só para terminar, acho que eu queria muito pensar um pouco numa mentoria em termos de uma interdisciplinaridade em saúde, né? Projetos interdisciplinares na área da saúde. Eu penso que poderia ser, por exemplo, o ponto de partida da saúde mental na empresa. Exatamente, né? Na verdade, eu. É por isso que eu falei grupo, não é individual. Por exemplo, eu não Uhum, me sinto capaz de chegar para uma empresa e dizer, uhum, olha, eu posso. Não é individual, é uma coisa coletiva, né? aham, O pensamento é interdisciplinar. sim. E aí, finalmente, minha última ideia aí, então, acho que se poder talvez começar pela empresa, que acho que seria muito interessante, é pensar se existe possibilidade de um plantão psicológico, né? Você sabe que Acho, eu tenho pensado nisso, viu? eu, Eu não externei aqui, porque não está no escopo, mas uhum. eu acho que seria muito interessante. A gente pode. Poxa, Patrícia, Estruturar. anote isso aí, que pode ser uma prioridade, né? Criar um diálogo permanente com a sociedade por meio de um plantão. É, Inicialmente a gente vai fazendo até, quem sabe daqui a um tempo, ter as 24 horas cobertas, né? isso. Eu pensei nisso, é porque eu já vivi essa experiência, eu achei que foi muito interessante, muito necessária, né? E depois a gente pode ir encaminhando para outras formas aí de atendimento psicológico, outras formas de psicoterapia, ou mesmo em saúde, né? Mas acho que precisa esse primeiro acolhimento, né? Porque isso Eu hoje acho que em dia é podia abrir muito isso, intenso. podia abrir isso com estagiários, não só da Uniaberta, mas de outras universidades. O que é que você acha? Uhum. Eu acho excelente e é uma Aham, coisa que tem me surpreendido, né? Porque eu tenho aí um grupo que eu montei um plantão psicológico para ir para uma instituição, né? Na verdade, uma operadora de saúde.
Hoje eu não estou mais lá, mas eu deixei esse essa legado. experiência. E aí, uma das coisas mais importantes que a gente não sabia, né, é que a gente era muito procurado pelos brasileiros fora do Brasil. Que legal. Muito. Além dos brasileiros aqui no Brasil, a gente era muito procurado por pessoas que estão fora do Brasil, né, incluindo missionários que também procuravam bastante para poder participar de um plantão, né? E não era um processo de psicoterapia propriamente dito, mas eles queriam conversar sobre algum assunto específico. Sim. Parece que falhou a som. Patrícia, parece que falhou o som, né? Parece que seu som falhou. Opa! Pronto, voltou. Então. Então, só para falar um pouco, né, a gente teve muita procura de Miami, Portugal, Espanha, Austrália, que tem muitos brasileiros. Sim, Parece que, sabe, a coisa começava a se divulgar e eles procuravam muito o plantão. Então, eu acho que só queria deixar essa ideia, porque eu acho que tem muito brasileiro também no exterior e, né, e muitas possibilidades de parcerias, inclusive. Então, queria deixar aberta essa possibilidade. vamos lá. Eu vou anotar, eu acho que nós também precisamos oferecer para o nosso aluno atendimento psicológico mais acessível. E aí, se alguém se, se sentir em condições de oferecer isso, né, depois encaminha o nome para a Camila, para a gente. Nós não vamos divulgar esses nomes, mas vamos divulgar para o aluno que quer fazer terapia e não tem os recursos. Então a gente. É claro que ele vai ter que pagar, porque não tem nada de graça, mas que seja um preço mais acessível. E uma outra coisa que surgiu nesse. Porque, por isso que eu falei que não está pronto, é que nós vamos realmente criar grupos de supervisão, né? Como esses grupos eles são particulares, eles não são da plataforma, né? Eu conheço os modelos que eu considero muito perversos, né? Eu não vou citar aqui, mas tem aqui em São Paulo o modelo em que o profissional ele é obrigado a fazer terapia com os profissionais da plataforma e supervisão eu acho isso perverso. Eu acho que supervisão a pessoa faz com quem ele se sente à vontade e análise também, psicoterapia também. Mas já fica aqui também, né? Os que puderem depois, né, criar grupos de supervisão com preço também mais acessível para esses jovens profissionais, para também dar. São dois nomes aí, tá, Camila? É o de psicoterapeuta, né, que queira atender e que possa, e também de supervisão. Bom, muito obrigado. Sobre os cursos, a, a psicologia analítica, ela deu muito certo. Na verdade, quem está hoje sustentando a Uniaberta, dentro da precariedade que ainda é, porque eu gostaria que avançasse mais, tivesse mais recursos, mais aulas, mais tudo, vocês sabem disso, né? Mas dentro da precariedade que a gente tem hoje como um projeto iniciante, é a psicologia analítica. Nós literalmente bancamos o curso de psicanálise. E a psicanálise está sendo vítima de um ataque predatório no Brasil, né? Então, tem psicanálise para tudo. Tem formação e pós-graduação em psicanálise até com descarrego, né, espiritual. Isso eu já recebi folhetos, banners, links, enfim. É melhor rir, eu sou cearense, entre chorar e rir, eu prefiro rir. E aí, o que a gente resolveu fazer? A gente resolveu, neste próximo semestre, fazer se debruçar sobre o projeto da psicanálise. Ele vai continuar existindo online, mas nós só vamos abrir ao vivo no semestre que vem. Por quê? Nós não temos tido procura de aluno. Nós temos hoje, 2 anos depois, acho que 10 ou 12 alunos, né, de psicanálise.
Vai ter a supervisão, que a Josilda já vem dando. Eu acho, Josilda, que a gente pode até abrir essa supervisão para esses alunos que estão se formando. Eles podem fazer a supervisão aqui gratuitamente, até Sim, para dar como alunos ouvintes, porque isso. muitos desses alunos, Máspoli, dos nossos alunos, né, de psicanálise, eles estão com pacientes novos, e Isso. aí eles vão finalizar o curso. E o que Sim, que eles eles vão fazer com os continuam aqui. pacientes? Esse que é a dúvida deles. Olha, eu tenho usado já esse critério para o pessoal da analítica, e eles ficam como ouvinte, vai engrossando o caldo, dando massa crítica, né? História de Israel, eu acho que é um curso EAD, não vejo. Eu não publiquei aqui, mas também nós enfrentamos muita dificuldade com a História de Israel. Primeira aula de História de Israel, ao vivo, nós sofremos a invasão do Hamas. O Hamas quebrou o código do Zoom e entrou do jeito que ele é, com todas as ameaças possíveis, porque eles imaginaram que nós somos judeus. Não é? E era do mundo inteiro. Eu tenho o vídeo gravado, tá aí, só encaminhei para a Embaixada de Israel, porque eu achei que encaminhar aqui para o Brasil ia cair no lugar comum, né, na vala comum, ninguém ia dar importância a isso. Mas, dado a natureza das ameaças, eu encaminhei para o meio da Sociedade de Cultura Judaica. Mas eu penso que também é um curso para ser revisto, né? Enfim. A gente está pensando agora de reformular, então eu vou receber as sugestões, não só quem der sugestões escritas, depois eu quero ouvir, né? Passado essa fase de final de semestre, eu quero ouvir a sugestão, trabalhar para aperfeiçoar e voltar. A gente volta com psicanálise e o História de Israel, com certeza, vai continuar EAD. Agora, nós estamos abertos a lançar cursos. Por exemplo, a Clarissa está gravando, terminando, se já não gravou um curso aí para a Uniaberta, de parceria com ela, de um teste projetivo que ela criou. Tem o Carlos Alberto, que vai oferecer um também. E a Priscila quer oferecer um também, Camila, aqui no semestre que vem, de Gestalt. Então, tem essa possibilidade. Como nós só temos uma turma ainda em analítica, ainda não conseguimos gerar 2 turmas ao vivo, nós ainda estamos trabalhando com rodízio de professores. Então, alguns que ficaram fora voltam agora no semestre que vem, com toda certeza. Né? Mas ainda não geramos uma demanda. Agora, diga-se também de passagem que agora, por exemplo, eu vou, para não ficar falando aqui em termos do meu pensamento, né? Mas nós temos 2 pessoas que atendem a demanda de atendimento do candidato, né? Pessoas que querem se inscrever. Olha, do dia 20 ao dia 26, veja bem, nós estamos fora da época de matrícula, não é? Nós estamos absolutamente fora da época de matrícula. Nós tivemos 53 procuras para Israel, 20 para psicanálise e 42 para psicologia analítica. Então, eu acho que nós ultrapassamos todas aquelas dificuldades iniciais. Agora, as matrículas serão naturais. Né? E aí, já a gente vai ter mais de uma turma funcionando, porque o número é muito grande. Assim, em geral, abril, maio, não tem matrícula, tem até janeiro, fevereiro, algumas em março, e depois a gente tinha junho, julho, algumas em agosto. Nós tivemos 8 matrículas agora em maio. Então, o cenário mudou. A gente está mapeando essas matrículas, a maioria delas está vindo, não é nem da agência de marketing que trabalha para nós, é
de alunos que já fizeram algum curso de aperfeiçoamento, algum evento, algum encontro, alguma coisa. Então, esse é o outro ponto que eu queria tratar com vocês. Bom, no mais, eu vou passar a palavra para a Camila, né? Para falar da psicoterapia na rede, aí desse percurso dela, inclusive agora ela como psicóloga, uma pessoa que está começando na clínica, que também tem uma experiência muito grande, porque ela, inclusive, fez uma residência comigo. A Camila é muito focada na profissão dela, né? Então, alguém também para a gente apoiar aí, para já já estar aí com o seu consultório bombando também. Camila, pode usar a palavra. Professor Vasco, desculpa interromper. O senhor me autoriza a me retirar, que eu tenho um atendimento agora? Autorizo demais. Então, muito obrigado. O ânimo aí é atualizado para prosseguir nessa Isso aí. parceria. Isso Estamos aí. juntos. E eu deixo a proposta da gente se encontrar fisicamente, Vamos presencialmente. fazer isso, tomar um café lá Verdade. em aberta lá. Boa ideia. Vamos sim. Um abraço, Grande professor. abraço, pessoal. Valeu. Obrigada, Foi Júlio. um revê-lo. Tchau, tchau. Grande abraço, Zé. Eu. Camila. Boa noite, gente, para quem chegou depois. Eu acho que eu também posso falar um pouco sobre essas partes de tanto social quanto a iniciativa para os iniciantes, né? Porque, de certa forma, eu estou inclusa nisso também, né? E eu me formei recentemente e agora eu preciso de supervisão, eu preciso iniciar os atendimentos, como que eu faço a captação de clientes ou então né, de pacientes? É difícil porque eu terminei em dezembro e até agora eu não tenho nenhum paciente. Tive uma procura, mas a pessoa não retornou, tive uma procura, a pessoa teve a iniciativa, mas não deu continuidade. Então, assim, eu vejo que realmente tem essa dificuldade. Para esses alunos, eu posso falar porque eu faço parte, de certa forma, né? Então, é difícil, a gente realmente precisa de apoio. A psicologia, ela realmente ela é cara, né? Ela é elitista, de certa forma, porque não só nessa questão mesmo de você dar continuidade na sua formação depois, porque não é só fazer uma graduação, tem uma pós-graduação aí, né? Tem a supervisão, tem muitas coisas envolvidas, né? Vamos supor, se eu quisesse colocar um site, tem esses valores, então realmente são muitos custos que para muitas pessoas não tem essa acessibilidade, né? Não tem esse valor também, né? É difícil mesmo, eu sei, porque faço parte do outro lado também. E eu acho que esse apoio é muito importante, né? Não só para a gente divulgar a psicologia, né? Aqui é a Uniaberta, mas eu acho que serve para a gente como seres humanos, né? Porque antes da gente ser um profissional ou ter uma profissão, nós somos seres humanos, né? Então a gente não pode perder esse olhar para o outro também. Não só na questão do social. Não só nessa questão do valor social, né? Porque às vezes a pessoa pode fazer um social só para cumprir uma tabela. Mas não é isso também. A gente tem que ter o olhar do ser humano. É uma pessoa, é alguém que precisa de apoio, né? É uma pessoa que está procurando tratamento, às vezes não tem condição de pagar, né? Enfim. Então, gente, eu tô aqui também para que vocês também me apoiem, né? Nesse projeto, né? Eu Estarei pego, aqui. eu vou aqui pegar, eu vou falar novamente. Camila fez uma formação muito sólida, porque nesse intervalo eu fiz um grupo lá, até experimental, de 12 pessoas, ficaram 2 anos comigo, Sim. discutindo semanalmente aspectos teóricos da clínica, casos clínicos, alguns já atendiam. Então, eu quero propor que vocês apadrinhem a Camila como presente de formatura. Sim, dentro das possibilidades dela e também É, das você. já tenho alguém aqui já que vai me dar supervisão, agradeço, né? Que bom, É, que sim, bom. é. Então, gente, Então é isso, né? Pode continuar. é, eu acho que como o Máspo ele sempre teve essa ideia de criar, né? Não só criar, mas também de ter essa união de todo mundo, a participação de todos.
Eu acho que o que fica aqui também é a participação de todos. Nós estamos iniciando? Estamos, mas nós precisamos também da interação de todo mundo para fazer acontecer, né? Porque ninguém chega em um lugar sozinho, né? Eu cheguei até aqui porque eu tive apoio, tive alguém, eu tive alguém que me apoiou, né? Então, assim, todos vocês estão aqui porque tem alguém por trás de vocês também apoiando, ajudando, né? De certa forma. Então, esse é o momento da gente, de certa forma, ajudar também, né? Participando, contribuindo no que precisar em relação também a ideias, né? Como nós estamos ainda construindo, né? Tem coisas que nós vamos ajustar lá no site, né? Nomes, imagem, nós vamos precisar passar por esse processo dos ajustes, que talvez seja um pouco chato, que eu vou entrar em contato com vocês, gente, preciso de tal coisa, preciso fazer tal coisa, me mandem isso, não sei o quê. Então, eu conto com a Novamente, colaboração de vocês. entrem urgente lá, veja se o portfólio está desatualizado. Nós vamos Vou mandar para atualizar. nós a foto, os dados, os links que a gente manda. Tem uma equipe de suporte que faz isso e insere lá. É. Então, nós vamos atualizar, vamos entrar em contato. Só uma coisa, lembrando que mais de 10 linhas na internet ninguém lê, É. tá bom? Uhum. Mais de 10 linhas. Quem já usa o chat, vai lá no chat e fala, ó, criar um portfólio para psicoterapia na rede, tantas linhas, com tais informações, criar 3 versões, escolher a melhor, e depois você aperfeiçoa a sua versão do seu jeito, coloca a sua marca. Sim. Então, vou precisar também da colaboração de vocês, né, com as demandas, né? Vai demorar um pouco, talvez, não vou fazer uma atualização dentro de um dia, vai ter um tempo. Talvez vocês me passem alguma sugestão ou que faça alguma alteração e eu não consigo resolver dentro de 2, 3 dias, vai ter um tempo ainda. Então, assim, nós estamos atualizando, vamos caminhando e atualizando, fazendo o caminho durante esse processo. É isso mesmo. Bom, alguém quer falar alguma coisa para encerrar? Muito obrigado aí pela participação de todos, todas. Qualquer dúvida, gente, pode me chamar. Tiver que fazer alguma coisa em relação à apresentação de vocês lá no site, pode me chamar, eu vou respondendo conforme eu tiver tempo, né? Porque depois das 3 eu não consigo responder. Talvez alguém me mande mensagem depois das 3 horas, talvez eu não consiga mais, mas no dia seguinte eu já consigo responder e solucionar o que for preciso. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, Camila. Eu acho Imagina. que é uma reunião muito produtiva. Eu estou à disposição. Sim. Pode perguntar qualquer coisa, inclusive relacionada à supervisão e sugestões, né? Passe Meus, para a Camila, quem está disposto a trabalhar com supervisão em grupo aí com os novos que vão entrar, sim, Isso, e também atendimento para aluno. isso. Aluno da Uniaberta, não é aluno de fora. Eu também tenho interesse, Camila, gosto muito da supervisão, trabalhar com grupos, assim, orientações, eu gosto Sim, bastante. tá bom. Interesse em Então, Camila, depois daqui a também, gente viu, envia para para te ajudar. você as nossas intenções da Isso. visão para esses Mas grupos. não demorem, não, porque senão vocês esquecem. Não, já faz isso amanhã, senão a gente esquece. Até porque, por exemplo, eu atendo alunos da Uniaberta, geralmente com preços valor mais acessíveis para eles, né? Mas eles vêm direto até mim, até a gente que é o professor, né? Aí eu não sei se agora passaria Não, não vai esse passar. encaria. Não, é apenas porque muitos candidatos já nos perguntam. Mas vocês teriam alguém que a gente, por honestidade, a gente diz assim, olha, fica a critério da pessoa. Agora a gente vai dizer, não, a gente vai disponibilizar uma lista de pessoas que vocês poderão fazer contato. Ah, entendi. Mas só para essas pessoas, não vai ser divulgado. Então, quer dizer, aqueles mais corajosos é que chegam até a gente, É, direto até a gente, os né? corajosos chegam, os outros nem se matriculam porque fica com medo. O Aham. maior medo deles não é. Eles têm 2 grandes entraves para entrar aqui. O primeiro é o estágio, que eles não têm certeza que vão atender ou fazer, e o segundo é a psicoterapia, que fica muito. É praticamente 4 vezes o valor, o que não está caro. Eu não acho que está caro, mas para o perfil de pessoas que vêm cursar hoje, isso é complicado. Então,
vai resolver um grande problema também para a entrada de alunos. Uhum. Bom, gente, olha, muito obrigado pela participação aqui. Também eu estou aberto a sugestões do curso de psicanálise e aberto a sugestões da plataforma. Sugiro, eu sei que é exaustivo, mas quando tiverem tempo, entrem lá, testem, revirem, né, pelo avesso lá, ver se tem alguma sugestão, porque a hora é agora. A empresa ela vai continuar prestando serviço para mim por um bom tempo, que é uma excelente empresa, mas eles estão com a mão na massa, então dá para a gente ainda aperfeiçoar alguma coisa. Uma boa noite, um abraço. Camila, muito obrigado. De nada, boa Boa noite a noite, Boa noite, todos. pessoal. Tchau, tchau. obrigado, Boa do noite. Camila, Tchau, obrigado, tchau. De nada. Tomás. Tudo de bom para vocês. Foi um prazer muito grande. Obrigada, Camila. Obrigada. Obrigada, Tchau, Márcio. tchau. Obrigada, colegas. Até mais. Tchau, tchau. Até. Tchau.